Pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o nosso compromisso gramatical, nós vamos hoje à aula de pronomes, coesão textual. Então, isso se refere à aula 8, né, do seu material capa, tá? Nós vamos fazer aqui a apresentação da aula e vamos depois aos exercícios da aula, tá certo? Bom, essa aula é sequência obviamente, né, sequência da aula 7, em que falávamos sobre o uso deítico dos pronomes. Então, só para reforçar, o uso deítico é o uso que se faz de um pronome quando ele aponta para algo, né? Então, esta camiseta, essa sua camiseta e aquela camiseta que está lá, distante de nós. Então, todos os pronomes e advérbios que fazem referências aos elementos no espaço e no tempo da situação são pronomes deíticos. E aqui o nosso assunto é outro, é o pronome usado no interior do texto para recuperar informações ou adiantar informações. Então nós temos os tais pronomes fóricos. Vamos a eles aqui então, né, observar como caminham. Muito bem. Nós temos aqui, ó, pronomes e a coesão textual. Nós temos o universo de referência, tá? Situação exófora ou exofórica é a tal da deixis. Esse é o conceito que falamos na aula anterior. Então, todas as vezes que você usa um pronome para se referir a algo que esteja fora do texto, que esteja na cena, é um pronome deítico. É a tal da deixis ocorrendo. Mas também nós temos, e esse é o assunto da nossa aula de hoje, a situação endófora ou endofórica. E o que é isso? Endo é dentro, né? Ex para fora, endo para dentro, são aqueles pronomes que são usados para articular passagens do texto. Para evitar repetições, você usa o quê? Você usa pronomes, né? Você usa sinônimos. Então, no caso, a ideia é falar sobre coesão textual, tá? Esse é o pano de fundo aí da nossa apresentação hoje, tá bom? Elementos que são usados para recuperar passagens anteriores são chamados de elementos anafóricos. Elementos que são usados para adiantar, né, situações que vão ocorrer no texto são chamados de catafóricos. Então vamos lá para a prática de cada um deles, tá bom? Olha só, anáfora, pronome anafórico, o que é? É um pronome usado para retomada. Você diz alguma coisa, para não repetir uma palavra ou a sentença que foi dita, você usa um pronome. Vamos observar o nosso caso aqui. Nós temos aqui a frase que diz assim, né? É um período que diz o seguinte: aqueles são os livros que serão doados. Eles estão em ótimo estado e eu os doarei à instituição, o nome da instituição, qualquer que seja, tá bom? Muito bem, olha, repara que o substantivo livros surgiu aqui no início. O aqueles são aqueles livros, então já é uma situação deítica, né? Provavelmente livros aos quais eu estou apontando, fazendo referência. Por exemplo, aqui, deixa eu acertar, aqui poderiam ser aqueles livros ali, né? Então ali estão os livros que serão doados, estão em ótimo estado. Muito bem. O aqueles é um pronome que aponta para algum tipo de livro que esteja na cena. Mas surge o substantivo livros, né? Aqueles são os livros. Quais livros, né? Repara que aqui já surge um pronome que. Este pronome vai ser fundamental na ideia do período composto, tá bom? Nós vamos falar sobre orações subordinadas e orações coordenadas. Dentre as subordinadas, as orações adjetivas que utilizam e se utilizam desse tipo de pronome. Então aqui, ó, os livros que serão doados são os livros os quais. Qual é a função desse pronome que? Ou, se houvesse no original os quais, qual seria essa função? Repara que é se relacionar a livros, termo que já foi dito. Portanto, o que ou quais seria um pronome anafórico, ou seja, um pronome que retoma um termo anterior, tá bom? Então isso aí, vamos continuar. Então aqueles são os livros que serão doados. Eles estão em ótimo estado. Quem são eles? Os livros. Repara a situação, como ela é endofórica. Todos os referenciais dos pronomes estão no próprio texto. Eles é o substantivo livros, retomam o substantivo livros. Portanto, se retoma, é um pronome anafórico. Estão em ótimo estado e eu os doarei à instituição, qualquer que seja. O que é o os? Quem é que vai ser doado? Os, masculino plural, são os livros.
tá bom? Então, você repara que nós temos numa situação aí com duas orações, nós temos o substantivo livros sendo usado uma vez e depois sendo retomado por pronomes. Essa é uma situação de pronomes anafóricos. Essa é uma situação endofórica. Por quê? Porque todos os referenciais desses pronomes estão no texto. Você está vendo a palavra livros aí e ela vem sendo sistematicamente retomada pelos pronomes. Tá, por que é importante usar pronomes? Olha, para você evitar a repetição do termo. Então você imagina se esse período fosse dito, escrito, da seguinte maneira: aqueles são os livros que serão doados. Aqueles são os livros. Imagina aqui, né? E os livros serão doados. Os livros estão em ótimo estado. E eu doarei os livros à instituição X. Olha quantas vezes você repetiria a mesma palavra, né? É desnecessário, né? Nós não fazemos isso. Então nós articulamos as passagens do texto pela utilização pronominal. De modo que a palavra livros, que você está vendo aqui, será retomada pelos pronomes que, eles e os, né? Cada um em uma situação na frase aqui, tá bom? São pronomes, então, anafóricos. Tá bem? Essa é a ideia. Então, a anáfora, né, pronominal, é algo muito comum, muito recorrente. Muito bem, mas nós temos uma outra situação, que é a situação chamada catafórica. Situação é essa que prevê que os pronomes catafóricos são pronomes que vão adiantar, o seu referencial virá depois, eles vão adiantar uma ideia que virá no texto. Bom, como fica esse adiantamento? Nós temos aqui, ó, seus bens eram incontáveis. Bom, se eu soltar essa frase, seus bens eram incontáveis, eu perguntaria bens de quem? Então esse seus, ele tem aqui uma situação, né, um sentido de posse, então é um possessivo, e ele tem que se referir a alguém. Eu estou esperando essa informação surgir. Muito bem, essa informação ela pode surgir posterior. Então, ó, seus bens eram incontáveis. O empresário reclamava de barriga cheia. Bom, agora tudo faz sentido, não é verdade? Quer dizer, seus bens eram incontáveis. Os bens de quem? Do empresário. A questão é que quando nós falamos de referente de pronome, nós estamos tentando mencionar assim, a quem ou a que o pronome se refere. Então, no nosso caso, seus bens, cara, bens de quem? Do empresário. E eu só soube depois no texto. Eu precisei continuar a leitura para que essa informação surgisse. Portanto, o pronome colocado antes do seu referente é um pronome catafórico. É a anunciação de alguma coisa que vai ser dita, e isso é fundamental, tá bom? É isso aí. Então, legal, né? Espero que tenha ficado claro aí um pouco desse jogo, né? Da ideia de ser anafórico ou catafórico. Bom, vamos ver aqui uma segunda situação catafórica. O que nós temos? Alguém que possa dizer a você o seguinte: o que nós desejamos é isto, tá? Isto. Muito bem, o que nós desejamos é isto. Legal, então o que é isto? Então é uma informação que eu espero ainda, né? Uma informação que eu ainda aguardo. Estou esperando. Se eu estou esperando, o pronome já foi colocado no texto, tá certo? Então significa que o seu referente virá posterior a ele. Bom, pensando um pouco nisso, o que desejamos é isto, a determinação de todos. Você percebe aqui, então, que o pronome isto está ligado à determinação, palavra anterior, palavra posterior, perdão. Então, a referente dele vem após o texto. Isso é muito bom, né, para você já adiantar algumas informações e poder encaminhar o seu texto, criando aí um andamento, né? Um andamento da informação, você vai ilustrando essa informação sempre posterior ao texto colocado. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos para uma outra situação, tá? Recomenda-se que não se usem pronomes pessoais do caso reto, como ela, eu, tu, nós e vós. Você se lembra daqueles pronomes da conjugação verbal, né? Quando você conjuga um verbo, então você diz eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes são chamados pronomes do caso reto. Por quê? Bom,
Quando você conjuga o verbo, diz assim, eu estudo, tu estudas, e assim por diante. Se eu te perguntar, qual é o sujeito da oração eu estudo? O que você me responde? O sujeito é eu, né? Qual é o sujeito da oração tu estudas? O sujeito é tu. Ele estuda, o sujeito é ele. Nós estudamos, o sujeito é nós, e assim por diante. Muito bem, o que acontece? O pronome do caso reto, ele é assim chamado porque ele exerce a função de sujeito do verbo, tá? Então, é a única função possível para esses pronomes no contexto sintático. Então, ele precisa ser sujeito de uma estrutura verbal. Você não os usa em outras situações, como, por exemplo, objetos. Então, é isso que nós temos aqui. Recomenda-se que não se usem pronomes pessoais do caso reto, tá? Ela, eu, tu, nós e vós, para a função de objetos verbais. Então, por exemplo, você tem aqui, o Tiago estava mal e eu vi ele ontem em casa. Então você veja, isso aí é bem conhecido, né? Vamos pensar o verbo comprar. E alguém diz assim, você comprou o caderno? E você responde, eu comprei ele ontem. Comprar ele, né? Ver ele. No caso aqui, Tiago estava mal, eu vi ele ontem. Eu observei ela, né? Ou então, assim, uma situação outra, por exemplo, eles viram eu na rua. Olha que estranho, né? Eles viram eu na rua. Ou seja, o que é mais natural? Você dizer eles me viram. Então, o me vai fazer esse papel coesivo, tá? Então, se você não usa pronome do caso reto, você usa os pronomes do caso oblíquo, como o me, o te, o se e assim por diante. Portanto, como ficaria, essa é uma pergunta que eu faço para você, como ficaria esta sentença, esse período, corrigindo, né, esta construção, tendo em vista que ela é uma construção equivocada? Então, como ficaria? Tá bom? Vamos lá. O Tiago estava mal e eu o vi em casa ontem. Beleza, eu acho que é isso, né? Então nós temos aqui uma situação em que o Tiago estava mal e eu o vi. Você repara que você usou o pronome masculino singular para recuperar o Tiago. Aqui usou-se o ele, né, na primeira sentença. Pronome do caso reto. Não se usa como alvo do verbo, mas você usa como alvo do verbo o pronome oblíquo, tá bom? Então, esse é um aspecto coesivo bastante importante. Assim, eles me viram, eles se viram, né? Eu a vi, eu ouvi, né? Nós o compramos ou os compramos e assim por diante, tá bem? Então, essa é uma situação bastante importante e que você tem que levar adiante. Vamos à realização de alguns exercícios para este conteúdo. Joia, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, agora nós vamos passar para um outro ponto, tá? Bastante importante dessa teoria, que tem a ver com a retomada de dois elementos, tá? Mais de um. Então você viu que alguns pronomes retomam um termo anterior, outros anunciam esse termo posterior, um termo posterior. Mas agora nós temos uma outra situação que nós precisamos avaliar quando há dois substantivos na sentença e você precisa recuperá-los. Aqui em cima é a anáfora com demonstrativos. Quando é que se usa o isto, o isso e o aquilo, assim como este, esta e isso, tá? Este, esta e isto, né? Na sentença, tá bem? Bom, vamos lá. Cada uma delas, né, vai ser usada para uma necessidade em particular, uma necessidade específica. Será que eu posso retomar somente com esses pronomes? Não. Tá? Você vai poder usar pronomes do caso reto dependendo da situação. Então observe aqui que o texto que foi dado é o seguinte. Minha mãe caminhava pela rua quando foi abordada por um rapaz. Queria saber as horas. Eu quero pôr aqui o rapaz, tá? Ele queria saber as horas. E quero colocar aqui, minha mãe ficou a princípio assustada com a abordagem. Muito bem, eu posso repetir esses substantivos, não acho interessante, tá? Mas posso repetir os substantivos. Posso pensar em outros substantivos, então você veja, vou dar um tempinho para que você pense
que pronomes você usaria para colocar nesses dois espaços aqui, retomando minha mãe e rapaz nas devidas orações, tá bom? A gente já comenta. Muito bem. Legal, né? Nós temos aqui a possibilidade de colocar ele e ela. Então, por exemplo, nós teríamos da seguinte maneira. Minha mãe caminhava pela rua quando foi abordada por um rapaz. Olha, aqui, ó, posso colocar ele. Ele, mas não é errado colocar ele? Não, porque ele é o sujeito da oração. Ele queria saber as horas. Tá, para manter mais ou menos a coerência e a coesão do texto, se ele queria saber as horas, eu venho aqui e digo ela, né? Ela ficou a princípio assustada com a abordagem. E com isso, né, nós teríamos ele e ela fazendo o papel coesivo, recuperando, sendo anafóricos de mãe e rapaz. Porém, nós podemos também fazer de outra maneira. Nós poderemos usar os pronomes demonstrativos. Isto, isso e aquilo, né? Este, esse e aquele, e essa, esta e aquela. Tudo bem, isso vai depender da natureza do substantivo, segundo gênero e número. Então, por exemplo, minha mãe caminhava pela rua quando foi abordada por um rapaz. Este queria saber as horas. Por que este? Porque faz referência ao último elemento colocado. Ó, você lembra que o pronome este, esta e isto, eles indicam proximidade, tá? Proximidade. Então você se lembra, né, que nos anafóricos, nos deíticos, nós falávamos, por exemplo, esta camiseta que está comigo, essa camiseta que está aí com você, aquela camiseta que está lá na loja, é o mais distante. Então aqui, devido a rapaz ser o último elemento colocado no texto, ele é o mais próximo. Então este queria saber as horas. Bom, se este queria saber as horas, o mais distante vai ser desempenhado por aquela. Aquela ficou a princípio assustada com a abordagem. Escuta, e o pronome esse? Ou essa? Não vai ser usado? Não. Por quê? Porque nós temos três pronomes, tá? O este retoma o mais próximo. O aquele, o mais distante. O esse, ele fica no meio termo, ele não é usado. Porque nós recuperamos pelas pontas. Então aqui o este é o mais próximo, o aquela é o mais distante. Pronto, já fizemos a nossa recuperação, tá bom? Então leve essas ideias adiante, vamos retomar aqui com as aulas de exercícios, tá bom? Pratique bastante e vamos à resolução da nossa tarefa. Abraço!